Oi pessoal, sou eu aqui de novo, a Ana do Entre Linhas. Tudo bem com vocês? Essa semana trazendo o terceiro e último vídeo da minha trilogia de livros sobre a ditadura militar. Pra você poder clicar e ir lá conferir os outros dois. Já dá aquela fortalecida aí no canal, deixa seu like, bota um comentário, se inscreve aqui. Toda semana a gente posta aí um videozinho bom sobre algum livro bom. Ou talvez duvidoso, não sabemos. Isso vai ficar a critério do futuro. Dá essa fortalecida pra gente. Compartilha com seus amigos, vai que eles gostam de ler. Se você conhece alguém que gosta de ler, compartilha aí. É muito bom. Bom, o livro dessa semana se chama K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski. O K é um livro autobiográfico, semi-fictício, do Bernardo Kucinski, e onde ele assume a posição de narrador-observador onisciente, da busca de K, um personagem, nosso personagem principal, pela filha desaparecida pelos militares da ditadura. Durante a busca, o K, ele descobre o quão pouco ele sabia sobre a própria filha e principalmente da vida adulta dela. E ele se ressente profundamente disso, principalmente se culpando por dar muito mais atenção à sua paixão pelo Yiddish e a cultura que gira em torno do idioma, do que a própria filha, o sangue do seu sangue. Ele acaba descobrindo, sim, muitas coisas sobre a filha, porém nunca será o suficiente. Eles nunca vão conseguir atar e apertar mais esses laços que foram afrouxados pelo tempo. Entre um relato e outro das buscas do K pela filha, né, pela sua menina, o autor intercala depoimentos diversos. Chegou o estagiário? Bom dia. Oi. Ele intercala depoimentos diversos, com um pouco mais de detalhe, ainda de forma ficcionalizada, contando sobre a violência sofrida pelas pessoas que eram desaparecidas pelos militares naquela época. Eu gostaria de frisar aqui que essa parte da ficcionalização é bastante importante, porque no final do livro foram adicionados 2 contos, bem curtinhos, assim, bem pequenininhos, onde o Kucinski conta um pouco sobre a recepção do livro. Um dos contos é por parte de amigas da irmã dele e o outro é por parte de uma senhora polonesa, né, da recepção do livro por parte dessa senhora. E ela meio que dá uma bronca no Kucinski, porque ela passou pelo Holocausto, né? Ela esteve lá quando tudo aconteceu. E como ele ficcionalizou muita coisa e ele mesmo não viveu aquilo, ele fala uma coisinha ou outra ali que ela aponta, tipo, você escreveu isso aqui, tá errado. E isso não me deixou feliz, nem um pouco. Ele se justifica alegando licença poética, mas fica então o aviso aí pra vocês lerem esse livro com um pouco de cautela, porque por mais que seja sim um relato autobiográfico, ele deixa bem claro que ele ficcionalizou muita coisa do que tá ali. Ele pegou uma história aqui, outra história ali, foi montando meio que um Frankenstein. Mas a cautela é só por um ponto ou outro ali que ele mesmo fala pra gente ter cuidado. Não necessariamente pelo conteúdo do livro, porque é tudo muito real. Dos 3 livros que eu li pra fazer essa trilogia de vídeos, Relato de uma Busca foi o mais visceral, assim, foi o que mais me impactou. Foi o menor dos 3, ele tem menos de 200 páginas, contando os 2 contos, mas é o mais visceral, é o mais dolorido. Dito isso, bora pro livro. Como eu disse, o narrador é um narrador observador onisciente e ele vai contar pra gente a vida e a angústia do K em busca da própria filha. Ao mesmo tempo que ele traz capítulos que contam sobre outras pessoas, como uma empregada da casa onde aconteciam torturas, né, onde presos políticos eram aprisionados e depois torturados. Eu acho que veio de uma ideia do Kucinski de que alguém tinha que fazer aquela limpeza. E aí provavelmente eram os próprios soldados que faziam, mas ele quis trazer essa imagem da empregada. O capítulo onde ele descreve tudo isso é um capítulo bem impactante, assim, a forma como ele coloca na voz de uma moça tudo o que acontece. Meu Deus. Outro personagem que ele usa, personagem
fictícia, assim, é uma possível amante do Fleury, alguns professores da USP, alguns militares, um infiltrado da oposição, etc. De modo geral, esse livro é um livro que gera muita angústia e aperto no peito, como eu comentei. Eu levei quase uma semana pra conseguir terminar de ler um livro de menos de 200 páginas. Isso pra mim é bastante coisa, considerando que logo depois eu peguei um livro um pouco mais leve pra ler, também pra trazer pro canal, vocês vão ver qual é logo logo. Mas um livro de, pouco mais de 300 páginas e eu li em questão de 3 dias. Então, assim, esse é o nível de dor que K, Relato de uma Busca traz. Ele é um livro bem sufocante. Então, é um livro curto e é um livro grosso ao mesmo tempo. Com perdão do trocadilho. O assunto em si já é bastante denso, pesado, mas o tom da história toda deixa a coisa ainda pior, assim. É pesaroso. Dos 3 livros que eu escolhi pra minha trilogia pessoal aqui de vídeos sobre livros da ditadura, esse foi o que mais se assemelhou em questão de atmosfera ao que vemos no filme Ainda Estou Aqui, da totalmente premiada Fernanda Torres. Porque assim, o Globo de Ouro veio, galera. Agora, mirando o Oscar, gente. Mas, alegrias à parte, voltaremos à tristeza. Assim como o filme traz um ar sobre o qual paira constantemente uma impressão de... uma sensação de má notícia que nunca chega, que nunca se alivia, esse livro me deixou do mesmo jeito. De certa forma, a mesma situação, né? Assim como a Eunice Paiva fez o que pôde e o que ela não pôde em busca do marido que foi desaparecido pela ditadura e pelos militares, o K, ele se desdobra fazendo o impossível em todas as direções, assim, pra tentar encontrar a filha. O que mais dói é que em diversos momentos eu tenho certeza que esse sentimento foi compartilhado por todas as famílias que tiveram um membro desaparecido pela ditadura. O K reitera que ele sabia que ele estava entrando em um beco sem saída. Toda vez que alguém fornecia uma pista, uma chance de falar com a filha dele, uma forma de localizar a filha. Segundo o narrador, o Kyle se agarrava ao fio muito tênue, frágil e quebradiço de esperança de que seu mau pressentimento estivesse errado. E aquela pessoa oferecendo ajuda que estivesse certa. E dando, assim, pra ele uma nesga, por ínfima que fosse, de esperança, de luz, que levasse K até sua amada menina, né? Tem um capítulo em que o K conta como ele descobriu ter sido tapeado por um sargento do exército que o extorquiu em troca de informação do paradeiro da filha, quando esse sargento foi julgado como bode expiatório do exército por, entre aspas, ultrajar as forças armadas ao propalar com objetivos criminosos a falta de informação que civis estiveram detidos em dependências militares. Nesse capítulo... Eu vou precisar respirar fundo agora, galera. Nesse capítulo tem um dos trechos que mais me esmagaram quando eu li, que diz o seguinte: K agora acompanha sem interesse a denúncia do promotor militar. Reflete sobre as implicações da extorsão. A principal delas não foi o dinheiro perdido. Afinal, o que eram 30 mil perante a vida da filha? O valor de um carro contra uma vida de valor infinito. Nem o reconhecimento de ter sido enganado ou de ter fraquejado no momento decisivo, quando já sabia que tudo era uma farsa. Eu me peguei chorando copiosamente quando eu li esse trecho, porque eu lembrei que já havia sido dito que ele, de certa forma, desconfiava que a filha e o genro, não foi só a filha dele, foi o genro também, que a filha e o genro haviam sido mortos logo nos primeiros dias. Doeu em mim pensar que, mesmo com essa ideia na cabeça, ele ainda se agarrou ao menor sinal de esperança que ele podia.
Ele chegou até mesmo a pedir que quem dizia ter informações sobre a filha dela, e foi nesse caso do sargento, trouxesse um bilhete assinado usando um apelido que ele usava com ela quando ela era criança. E quando esse bilhete chegou, a assinatura estava errada. Não era o apelido. Mas mesmo assim ele foi, porque ele diz que ele precisava tirar essa prova, sabe? De certa forma, ele sabia que essa busca não traria resultado nenhum, o tempo todo. E é muito dolorido pensar em viver essa realidade. Já é inimaginável, por si só, um sentimento desse porte. Essa incerteza entre o sim e o não em uma situação tão grave. Ler sobre esse assunto já foi muito sufocante, foi muito dolorido. Eu não consigo conceber a ideia de passar por isso. É muito chocante. Esse livro é um dos que vão ficar marcados pra sempre na minha memória. Ele é muito forte, ele se aloja nos seus pensamentos. No geral, é um livro incrível, né? Não se acanhem por todo o drama desse vídeo. É um livro muito bem escrito. Mas eu recomendo cuidado, não só com os dados que eu falei no começo, né? Não só a cautela de não levar esse livro como 100% verdade do que acontecia e tal. Mas cautela também porque ele é um gatilho imenso, assim. Se você não tiver bem da cabeça, não leia. Melhora e se cuida da sua saúde. E depois você volta e lê. Porque é um livro cuja leitura vale muito a pena. Porém, também é um livro que precisa de tempo para ser digerido. Ele é muita informação. Eu reitero aqui, então, o que eu disse no vídeo sobre Tropical Sol da Liberdade. De que é importante que a gente não deixe essa memória morrer. Porque estudando a história, entendendo a história de um país, lendo os erros, vendo os erros, tendo eles claros na nossa cabeça que a gente não permite que eles voltem a acontecer. Então, esses 3 livros que eu trouxe aqui na minha trilogia e tantos outros que vários youtubers também trouxeram e falaram sobre, são livros importantíssimos para ajudar a gente a manter viva essa memória e não perdoar e não esquecer o que aconteceu na história do nosso país, que foi uma mancha e tanto. Então, fica aqui a recomendação da leitura. É um livro incrível, mas fica também a recomendação de cuidado. Porque, por mais incrível que seja, é um livro dolorido, melancólico, saudoso, porém não é aquela saudade gostosa, sabe? É uma saudade que dói. Eu espero que, como eu, vocês aproveitem essa leitura. Eu acho que eu nunca vou esquecer desse livro na minha vida e do quanto eu chorei lendo cada passagem. Ele é um livro escrito em capítulos que, como eu disse, eles se intercalam. Então, a história tem uma continuidade, mas são episódiozinhos ali um pouquinho separados. Tem a história do K é a linearidade total do livro. Mas essa intercalação entre outros tipos de capítulo, né, como o da empregada, trazem uma dimensão um pouco mais intensa. Então, eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu aproveitei, que é um livro inesquecível. E se precisarem de alguém para conversar, mandem algo nos comentários. Eu estarei aqui por vocês. E é isso, galera. Esse foi o nosso último livro da minha trilogia da ditadura. Eu espero que vocês tenham gostado dos 3 vídeos. Esse ficou com um ar muito mais sério. Eu evitei de... Eu rio muito de nervoso, então eu evitei de dar as minhas insights o máximo que eu pude, porque é um livro sério que pede seriedade, que pede sobriedade, mas é um livro que a gente precisa, assim, ele é necessário. Às vezes, não só de fantasia e gracinha a gente sobrevive, a gente precisa de alguns choquezinhos de realidade de vez em quando, e fica aí essa recomendação de um baita choque. Relembrando, não se esqueçam de deixar um joinha aqui embaixo, de deixar um comentário, se inscrevam no canal, toda semana a gente posta vídeo. Não vai ser sempre vídeos tão sérios assim, eu costumo ser bastante palhaça, na verdade.
E, bom, vocês viram o festival de gato aqui em cima. Sempre tem gatinhos. É outro motivo pra vocês virem e ficarem. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e até breve. Tchau.